O texto escolhido para essa atividade é discutindo a escolarização da população negra no estado de São Paulo em finais do século XIX e início do século XX. O texto foi elaborado por Soria Barros e procura analisar por meio de diversas fontes da instrução pública de São Paulo, como relatório de professores, lista de matrículas, a fim de elaborar um paralelo sobre o processo que resultou numa extrema desigualdade no nível de escolarização da população negra no Brasil que persiste até hoje. Esse período é marcado pela abolição da escravatura e pela proclamação da República, se impondo assim o seguinte desafio: como fazer com que essa mão de obra ex-escrava se tornasse uma mão de obra disciplinada para o trabalho livre? A escolarização foi colocada como uma das opções, ou seja, disciplinar a mão de obra para também ser cidadã. Por mais que o projeto de uma civilização aos moldes europeus dependesse da escolarização da população negra ex-escrava e a disciplinação de sua mão de obra para o trabalho livre, a convivência entre crianças negras ex-escravas e crianças brancas não foi fácil. O relato colhido pela autora demonstra claramente isso. Relato do professor Antônio José Rumens, responsável pela Escola do Largo do Aroche, relatando o segundo semestre de 1877. Segundo ele, dar-se um fato que mais reverte em prejuízo dos bons que em proveito dos maus. Ali se encontraria uma situação desagradável para ele e para a maioria dos seus alunos. Segundo suas palavras, certos negrinhos que por andá-las, filhos de africanos livres, que matricula, mas não frequenta a escola com assiduidades, que não sendo interessado em instruir-se, só frequenta a escola para deixar nela os vícios de criação contaminados, ensinando aos outros a prática de atos e o uso de expressões abomináveis, que aprende a pôr essas especulancas onde vivem. Além desses obstáculos observado pelo professor Rumens, a convivência entre esses dois grupos, negros e brancos, no estado de São Paulo, no seu processo de escolarização, também outros mecanismos mais sutis foram utilizados para impedir ou pelo menos inibir a presença de alunos negros na sala de aula, como, por exemplo, as vestimentas inadequadas, a ausência de adultos responsáveis para realizar as matrículas, a dificuldade para adquirir material escolar, por exemplo, eram empecilhos enfrentados pela maioria da população negra. As dificuldades e os empecilhos impostos para a escolarização da população negra no estado de São Paulo, nos finais do século XIX, permaneceram nas primeiras décadas do século XX. Entretanto, vale destacar uma frase curta, mas de grande impacto também proferida pelo professor Antônio Rubens. Segundo ele, para estes deverá haver escolas à parte. Estes que ele se refere é a população negra. A questão que fica é, seria essa uma solução para o problema da escolarização da população negra?